Olá pessoal, vamos aqui à nossa correção do exercício de matemática, exercício do 9º ano, da página 122. A nossa primeira questão diz o seguinte: dois ângulos correspondentes, determinados por duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, medem. Então o primeiro ângulo aqui está medindo 2x mais 40 graus. E o segundo ângulo, menos 3x mais 90. Então, para a gente resolver essa questão, fazer o seguinte: determine o valor de x. Então, como ele está falando aqui que são dois ângulos, né, e esses ângulos são correspondentes, se você lembrar aí do conteúdo, os ângulos correspondentes, eles são iguais. Então, vamos observar aqui, por exemplo, se a gente tiver aqui, né, duas retas paralelas, e eu corto aqui com uma transversal, se eu pegar esse ângulo aqui de cima, né, esse ângulo aqui, ele vai ser correspondente a esse ângulo aqui. Da mesma forma que esse ângulo aqui de baixo, ele vai ser correspondente a esse ângulo aqui de baixo, certo? Os ângulos correspondentes, eles têm praticamente a mesma posição em relação às paralelas e às transversais, certo? Então, vamos aqui. Letra A, determine o valor de x. Então, para a gente resolver aqui, determinar o valor de x aqui na letra A, como a gente sabe que são ângulos correspondentes, eles são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui de 2x mais 40, ele é igual a esse ângulo aqui que está expresso por menos 3x mais 90. Então, basta a gente fazer uma igualdade, ou seja, 2x mais 40 graus. Nós temos aí 2x mais 40 graus, ele é igual a menos 3x mais 90. Então, a gente faz aqui essa equação, essa igualdade, agora nós vamos resolver. Lembrando que nós vamos resolver igual uma equação do primeiro grau, porque aqui é uma equação do primeiro grau. Primeiro membro, vamos juntar quem tem a variável, quem tem a incógnita, nesse caso é o x, e no segundo membro, quem tem apenas o número. Então, vocês aí no 9º ano, né, já devem saber como resolve uma equação do primeiro grau. Então, vai ficar 2x no primeiro membro, menos 3x vem para o primeiro membro, sendo mais 3x. Não tem mais ninguém aí com x, então vamos para o segundo membro. Tá 90 positivo, vai continuar 90. No primeiro membro eu tinha mais 40, agora eu vou ter no segundo membro menos 40. E a gente resolve agora o primeiro membro. 2x mais 3x aqui são 5x. E 90 menos 40, a gente vai encontrar como resposta aí, como resultado, 50, tá certo? Se 5x é igual a 50, eu quero descobrir só quanto é o valor de x, ó. Então, x vai ser igual ao 50, que já estava no segundo membro, vai permanecer no segundo membro. E esse 5 aqui, que estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, aqui eu vou ter 50 dividido por 5, né? E 50 dividido por 5, aí nós vamos encontrar como resposta o valor 10. Ou seja, quanto vai valer o x? O x vai valer 10. 10 graus, né? Porque nós estamos falando aí de medida angular. Então, 10 graus, tá certo? Nesses valores aqui, todos eles têm grau. Aqui tem grau, aqui é 90 graus, 40 graus, tá certo? A gente não coloca, né, que é já para facilitar, mas lembra que esses valores aqui tem um grau, tá certo? Então, essa daí é a letra A. Para a letra B, vai ser o seguinte: determine a medida de cada um dos ângulos dados. Então, então ele quer saber dos dois ângulos, mas os ângulos são iguais, né? Então, basta a gente pegar um desses aqui
e no lugar do x colocar o 10, porque esse ângulo aqui é igual a esse. Por que que é igual? Porque a questão fala que são ângulos correspondentes, certo? Então, vamos pegar aqui a primeiro ângulo, que é 2x mais 40, e vamos substituir o valor de x para a gente saber quanto vale esse ângulo. Então, aqui vai ser 2 vezes o x, nós encontramos, é 10. Então, vai ser 2 vezes 10, 2 vezes 10 mais 40. Aí nós vamos encontrar quanto vale esse ângulo. 2 vezes 10, aí nós temos 20. E agora nós vamos pegar o 20 que nós encontramos aqui e somar com 40. Então, 20 mais 40, nós encontramos aí como a medida do ângulo igual a 60 graus. Certo? Então, aqui é a nossa resposta. Quanto mede cada ângulo? Cada ângulo vai medir 60 graus, tá certo? Porque eles são ângulos correspondentes e eles são iguais. Então, esse ângulo aqui todinho vai medir 60 graus e esse, como é correspondente, também vai medir 60 graus. Tranquilo aí? Então, para a gente fazer aqui a nossa questão 2, agora, a questão 2 diz o seguinte: dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x menos 75 graus e x mais 15 graus. Determine o valor de x. Nesse caso aqui, ele quer saber o valor de x, ele não quer saber quanto vale o ângulo. Mas só para a gente lembrar, se nós temos aqui as duas retas, imaginei duas retas, né, que estão se cruzando. Se tocam nesse ponto. Então, aqui vamos formar 4 ângulos. Mas se eu pegar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, só para lembrar do conteúdo, né? Esses dois ângulos aqui, eles são ângulos opostos pelo vértice, né? Aqui no meio vai ser o vértice. E se você lembrar do conteúdo, ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Então, aqui, por exemplo, se eu disser que aqui é o ângulo A, vou chamar aqui de ângulo B, né? Do mesmo jeito também que se eu quiser fazer o ângulo aqui de cima, ele também vai ser igual a esse ângulo aqui de baixo, tá certo? Então, ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, eu sei que o ângulo A, de acordo com a nossa imagem ali, né? O ângulo A, ele é igual ao ângulo B, porque eles são opostos pelo vértice. Então, eu vou chamar de ângulo A o 3x menos 75. Então, vou colocar aqui, ó, 3x menos 75, representando aqui o nosso ângulo A, ele é igual ao nosso ângulo B, que eu vou chamar aqui de x mais 15, que é o nosso outro ângulo. Então, aqui eu tenho x mais 15. E agora nós vamos resolver como a gente estava resolvendo na primeira questão. X com x e o valor com o valor. Então, nós temos aqui no primeiro membro 3x, vai continuar 3x. O x do segundo membro passa para o primeiro menos x, igual. No segundo membro eu já tenho o valor 15, então ele vai permanecer. E eu tenho aqui menos 75, que vai passar para o segundo membro, positivo, né? Então, vem mais 75. E vocês têm que lembrar que sempre vai inverter a operação. Então, 3x menos 1x, aí nós temos que é 2x. E 15 mais 75, nós temos aí 90. Então, aqui vai ser 90. 2x é igual a 90, então só um x vai ser igual a 90, já está no segundo membro. E o 2 que está multiplicando aqui com o x, o 2 vai passar dividindo. Lembrar das regrinhas para a gente resolver a equação, certo? Então, x vai ser igual a 90 dividido por 2, aí nós vamos encontrar o valor 45, né? Ou seja, quanto mede o x? O x, nesse caso aí,
está valendo 45 graus. Lembrando que aqui não é o tamanho do ângulo, né? Não é quanto mede o ângulo, é quanto vale o valor de x. Se a questão pedisse para descobrir quanto era esse ângulo, bastava a gente pegar o valor de x, colocar no lugar, né, aqui e resolver, tá certo? Nesse caso aqui, se fosse para perguntar quanto valeria o ângulo, seria 45 mais 15, né? Nesse caso daria 60 graus, né, o ângulo. Mas aqui ele quer saber simplesmente quanto vale o x. Terceira questão. Para a gente fazer aqui a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte. Em cada caso, determine o valor de x e y, sabendo que a reta R é paralela à reta S. Então aqui, pessoal, nós temos tanto que descobrir quanto vale o x, né? Como também quanto vale o nosso y. Então, para que a gente consiga aqui abordar um valor que seja mais fácil, por enquanto eu não vou conseguir saber quem é o y, né? Porque para mim saber o y, ele vai depender do x. Só que percebam aqui, ó, que esse ângulo aqui, que é 2x menos 75, ele é correspondente ao ângulo 3/4 de x. Então, esses ângulos aqui, eles são iguais. Por quê? Porque eles são correspondentes. Eles estão na mesma posição. Olha aqui a reta R, que é a reta paralela. O ângulo está em cima da reta paralela. Que na reta S, o ângulo também está em cima da reta paralela. A transversal, que é essa que está cortando aqui, perceba que o ângulo está do lado direito. E aqui também está do lado direito. Ou seja, os dois ângulos estão acima da paralela e do lado direito da transversal. Então, estão na mesma posição. Então, eles são ângulos correspondentes. Se são correspondentes, eles são congruentes, né? Eles são iguais. Então, para a gente resolver aqui, vai ficar mais fácil se a gente igualar esse ângulo a esse. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2x, que é o primeiro ângulo aqui, ó, 2x menos 75. Então, nós temos aí 2x menos 75 graus. Isso daqui é igual a 3/4 de x, que é o outro ângulo aqui, ó, 3/4 de x, né? Então, vamos resolver essa equação do primeiro grau. Então, aqui a gente tem 2x. O 3/4 positivo de x tem que vir para o primeiro membro. Então, ele vem menos 3/4 de x. E o menos 75 que está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro positivo. Então, 75. Certo? E agora nós temos que resolver aqui essa operação com fração. Certo? Lembrando que não aparece, mas aqui embaixo é como se tivesse o 1, né? Então, a gente tem que tirar o MMC. MMC de 4 e de 1 é o próprio 4. Assim? Então, coloco o 4 aqui embaixo. E vou pegar esse 4 e utilizar nas duas frações. Divide embaixo, multiplica em cima. Então, 4 para dividir por 1 é 4. 4 vezes 2x vai ser 8x. Então, coloca aqui, ó, 8x. Menos, coloca o sinal de menos. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3x, 3x. Então, coloca aqui o 3x. Igual a 75. Então, aqui ficou igual a 75. Colocando aqui para cá, né, para ficar mais simples para a gente. 8x menos 3x, nós vamos ter aí 5x. 5x sobre 4, né? 5x sobre 4, 5/4 de x, igual a 75. Igual a 75. Então, nós temos aí 5/4 de x igual a 75. Só que eu quero saber simplesmente quanto é o valor de x. Então, vai ter que ficar só o x aqui no primeiro membro. Vai ser igual a 75, que já estava no segundo membro, e vai permanecer lá.
E esses 5 quartos que estava multiplicando, ele vai ter que passar a dividir. Então, vai ser 75 dividido por 5 quartos. E agora perceba que nós temos uma divisão de fração, né? Então, como é que divide fração? A regra é, eu repito a primeira, que nesse caso é 75. Eu repito a primeira fração e tenho que multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 5 sobre 4. Então, o inverso dela vai ser 4 sobre 5. Essa é a regra para a gente dividir fração. Tá certo? E agora nós vamos multiplicar normal, igual a gente faz quando tem uma multiplicação normal de fração. Tá certo? Então, aqui vai ser x igual 75 vezes 4. Vamos fazer aqui o 75 vezes 4. Tem aqui, ó. Então, perceba aqui, ó, tem o 75, que eu vou fazer vezes 4. 75 vezes 4. Então, nós temos 4 vezes 5 vai ser 20. Então, aqui vai ser 0. E aqui vem 2. 4 vezes 7, 28. 28 mais 2, 30. Então, nós temos aí como resposta 300, tá certo? Então, 75 vezes 4, aí vai dar 300. E agora nós temos que multiplicar o denominador, que é a parte de baixo. Não aparece, mas aqui embaixo é como se tivesse o número 1, tá certo? 1 vezes 5, que vai ser 5. Então, nós temos aí 300 dividido por 5. Logo, o nosso x vai ser igual a 30 para dividir por 5, que nesse caso vai ser 6, né? E a gente repete o último zero. Então, nesse caso aqui, o valor de x, ele vale 60 graus, tá certo? Então, a gente já descobriu aí quanto vale o x. O x vale 60 graus. Para a gente agora tentar descobrir o y, vocês vão lembrar que o y, esse ângulo aqui, somado com esse ângulo aqui, é um ângulo raso. E um ângulo raso, ele mede 180 graus. Então, para a gente resolver, vai ficar mais ou menos o seguinte, ó, vamos separar aqui. Então, o ângulo y somado com 3 quartos de x, ele vai dar um ângulo raso, e esse ângulo raso a gente sabe que mede 180 graus, né? Você lembrar das suas aulas aí, um ângulo raso mede 180 graus. Então, y mais 3 quartos de x, só que nós vamos agora substituir, que a gente já sabe quanto é que vale o x, né? O x vale, nesse caso, 60. Então, vai ser 3 quartos de 60 igual a 180. Igual a 180. Então, y mais... E aqui eu faço, ó, multiplico em cima e divido embaixo. 60 vezes 3, ou 3 vezes 60. 3 vezes 6, 18, e o 0, 180. Então, aqui vai ser, ó, 180 sobre 4. E isso daqui igual a 180. Igual a 180. E agora vamos resolver essa parte aqui, ó. Então, y vai ser igual, quer dizer, y mais, né? Chama de mais ainda. 180 que nós vamos dividir por 4. 180 dividido por 4, né? Vai dar 45. Então, aqui nós colocamos 45, já na divisão. Não vou fazer porque a gente não tem espaço aqui. Então, vai ser, ó, 180 dividido por 4 vai dar 45. Tá certo? Mas para a gente fazer, fica assim, para vocês irem treinando a divisão. 180 dividido por 4. Ó. 1 é menor. Vou pegar o 18. 18 para dividir por 4, aqui vai dar o 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16.
16 para 18, vai faltar 2, né? 2 não dá para dividir. Eu vou baixar o zero, vai ficar 20. 20 dividido por 4, que vai ser 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nós temos aí resto 0, tá certo? Então, dá realmente 45, certo? Então, x mais 45 igual, continua, viu? Igual a 180. E agora nós vamos ter que passar esse 45 aqui, ó, para o segundo membro. Então, y vai ser igual a 180, que já está lá no segundo membro. Vai ficar 180 e agora vai receber o 45. Então, está positivo, vai passar negativo. Menos 45. 180 menos 45, nós vamos encontrar aí como resposta, né, para o nosso y, o valor de 135, ou seja, o y vale 135 graus. Com isso, a gente termina aí a nossa letra A da terceira questão. Lembrando, o valor de x vale 60 e o valor de y vale 135, certo? Continuando aqui, nós temos a letra B. Para a gente fazer a letra B, mesmo procedimento também, só que ela vai ser até um pouco mais simples, né? Eu tenho aqui o ângulo y e tenho aqui o ângulo x. Eu não posso saber nada do x por enquanto, mas eu sei que aqui no ângulo y eu tenho um ângulo oposto a ele, né? Está valendo 210. Ou seja, 210 graus e o y são ângulos opostos pelo vértice. E se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Ou seja, sem fazer nenhuma conta aí, eu já sei que o y ele vale 210 graus. Tá certo? Então, ele vale aí 210 graus. E eu sei também que agora, né, que o meu ângulo y, ele é correspondente ao 7x, né? Porque eles estão na mesma posição. Olha aqui, ó, para a gente entender o que é essa posição. As retas paralelas é a reta R e a reta S. Olha aqui a reta paralela R, o ângulo está abaixo da paralela R. O ângulo está abaixo da paralela S, ou seja, os dois ângulos estão abaixo da paralela. Olha aqui a transversal, esquerda e direita. O ângulo está à esquerda e esse ângulo aqui também está à esquerda, ou seja, eles estão abaixo e à esquerda, mesma posição. Então, são ângulos correspondentes. Se são ângulos correspondentes, eles são iguais, ou seja, o ângulo 7x ele é igual ao ângulo y, porque eles são correspondentes. Então, vai ficar aqui 7x, ele é igual ao y. E o y vale quanto? 210. Então, nós temos aqui 210 igual a 7x, ou 7x igual a 210. Mas eu quero saber só quanto é o x. Então, vai ser x igual a 210, que está no segundo membro. O 7 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então, vai ser 210 dividido por 7. X vai ser igual, olha aqui, ó, 21 para dividir por 7 vai ser 3 e a gente repete o zero. Ou seja, 210 para dividir por 7 vai ser 30 graus. Ou seja, o ângulo X aí mede 30 graus. Então, X 30, Y 210, certo? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Próxima questão aqui é a questão 4, que diz o seguinte: determine a medida de x, né? Vocês estão vendo aqui o valor, 16,8. Vamos ver se realmente vai dar esse valor. Então, percebam aí que na imagem eu tenho dois ângulos. Eu tenho esse ângulo aqui, que é o 4x menos 5 graus, e esse segundo ângulo, que é o 3 sobre 2x, né? 3 meios de x mais 37. E são ângulos opostos pelo vértice. Então, se são ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, né? Então, a gente já monta aqui
essa igualdade, ou seja, 4x menos 5 graus, que é o primeiro ângulo, ele é igual a 3 meios de x mais 37. Então, a gente já tem aí essa igualdade, já temos a nossa equação formada aí, tá certo? Então, vamos resolver assim como a gente resolveu as outras questões. X para o primeiro membro, quem não tem x é para o segundo. Então, eu tenho 4x ainda aqui no primeiro membro, vai permanecer 4x. Eu tenho 3 meios de x positivo, vai passar para o segundo membro, menos 3 meios, 3 sobre 2, de x. Que isso vai ser igual, 37 no segundo membro, deixa ele lá, continua 37. E eu tenho aqui menos 5, que vai passar para o segundo membro, positivo, então ele vem mais 5. E agora nós vamos resolver o que a gente tem aqui no primeiro membro, né? Mais uma vez aqui, uma subtração de fração, não aparece mais aqui, tem o valor 1, né? Subtração de fração, onde o denominador não é igual, nós temos que fazer o MMC, né? Então, mínimo múltiplo comum de 2 e 1, né? É o próprio 2. Vamos pegar o 2 e usar nas duas frações. Divide embaixo e multiplica em cima. 2 para dividir para 1 é 2. 2 vezes 4x, 8x, né? A gente já fez essa conta aí nas questões anteriores. Menos 2 para dividir por 2. 1 vezes 3x, nós temos aí 3x. Igual, aí nós temos agora 37 mais 5, né? 37 mais 5, aí nós vamos ter como resposta 42. Então, aqui vai ser 42. Então, resolvendo aqui, eu tenho 8x menos 3x, nós vamos encontrar como resposta 5, né? Então, vai ser 5x. Então, vai ser 5 sobre 2x. Isso igual a 42. E nós vamos ter que descobrir simplesmente só quanto vale o x. Então, passando aqui para cá, nós vamos ter que x vai ser igual, 42 estava no segundo membro, então ele vai permanecer lá, o 42. E esse 5 sobre 2x que estava quer dizer, o 5 sobre 2 que estava multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, ele vai passar para cá dividindo. Então, aqui eu tenho uma fração, 5 sobre 2. E como a gente já fez nas outras questões, divisão de fração, repete a primeira fração, que naquele caso lá é o 42, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 5 sobre 2, o inverso dela é 2 sobre 5. É só mudar a posição de numerador com denominador, certo? Então, nós temos aqui que x vai ser igual 42 vezes 2, aí nós vamos ter como resposta 84, tá certo? Não aparece mais aqui embaixo, eu tenho o valor 1 vezes 5, continua 5. E para a gente saber quanto vale o x, nós temos que dividir. Então, temos que pegar 84 e dividir por 5. A gente exercitar aqui a divisão. 8 para dividir por 5, aqui vai ser 1. 1 vezes 5, 5. 5 para 8. Temos aí como resto 3. 3 não vai dar para dividir. Nós vamos baixar aqui o 4. Então, nós temos agora 34. 34 para dividir por 5. Nesse caso aqui vai ser o 6, né? Porque 6 vezes 5 vai ser 30. 30 para 34, aí vão sobrar 4. Tá certo? 4 para dividir por 5 não dá. Não tem ninguém para baixar. Então, nós vamos colocar o 0 e colocou o primeiro 0 aqui, nós temos que colocar a vírgula, certo? E 40 para dividir por 5, aqui vai ser 8.
porque 8 vezes 5 é 40, para 40, nada. Então, se você aí tem dificuldade na divisão, exercite. Então, o nosso valor de x aí, né? Porque ele quer saber quanto vale o x, não é quanto vale o ângulo. Então, o nosso x aí é 16,8, né? Graus. Então, esse é o nosso valor de x. Para a gente fazer a próxima questão, né? Nossa questão 5, diz o seguinte. Na figura seguinte, as retas R e S são paralelas. Está aqui a reta R, está aqui a reta S. Qual é, em graus, a medida do ângulo Y? Ele quer saber quanto vale aqui, ó, o ângulo Y, tá certo? Então, eu peguei esse desenho aqui, né? A gente fez uma ampliação. Então, essa imagem aqui é essa mesma imagem. Então, vamos perceber o seguinte. Como é que a gente vai tentar abordar para descobrir quanto vale esse Y? Então, primeiro, a gente tem que tentar descobrir, né, esse valor de x aqui, ó, para poder descobrir o y. Então, percebam que aqui embaixo eu tenho 120. 120. Esse 120 aqui é esse mesmo 120 aqui, ó. E esse ângulo 120, ele é correspondente à soma desses dois ângulos, ó, do 2x mais o 4x, né? Eles estão abaixo da paralela e do lado direito da transversal. Então, esse ângulo aqui, que é o 120, ele é correspondente a esses dois ângulos aqui somados, certo? Eles estão na mesma posição e são correspondentes, ou seja, eles são iguais. Então, a gente já sabe que se você pegar o ângulo 2x, somar com o ângulo 4x, ele vai dar igual ao ângulo correspondente de 120 graus. Então, fazendo isso, a gente já consegue descobrir quanto vai valer o x, tá certo? Então, 2x mais 4x, nós vamos encontrar aí como resposta 6x. 6x igual a 120. Se 6x é igual a 120, então só o x, né, ele vai ser igual a 120. Nós temos aqui, ó, 120. E o 6 que está multiplicando, esse 6 vai ter que passar para cá dividindo. Então, logo, nós vamos aqui descobrir que o nosso x, 120 para dividir por 6, nós vamos encontrar aí como resposta 20, né? Então, 120 para dividir por 6, resposta 20. Ou seja, o nosso x vale 20 graus. Agora, vamos ver o que a gente consegue descobrir. Então, se o x é 20, então esse ângulo aqui, que é 2x, ele é 40. Então, esse ângulo aqui, se você prolongasse a reta para cá, prolongasse a reta para cá, igual está prolongado aqui, então esse ângulo 2x, que é esse aqui, ele é oposto pelo vértice a esse aqui, ó. Então, eles são iguais, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. Tá certo? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de ângulo B, tá certo? Vou chamar ele de ângulo B. E esse ângulo aqui eu vou chamar ele de ângulo A, para vocês entenderem uma coisa depois. Então, se o x é 20, quanto é 2x, né? 2x é 40. Então, se esse ângulo aqui mede 40, o ângulo B aqui também vai medir 40, né? Porque eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Tá certo? E agora eu vou tentar descobrir quanto é esse ângulo A. Tá certo? Como é que eu vou tentar descobrir esse ângulo A? O que é que eu tenho que fazer para descobrir esse ângulo A? Se eu pegar e somar esse ângulo de 2x somado com um ângulo de 4x e somado com um ângulo A, isso daqui, ó, esse ângulo aqui todinho, ele é um ângulo raso. Então, se ele é um ângulo raso, somado A mais 4x mais 2x, é um ângulo de 180 graus.
E como eu já sei quanto vale o x, eu consigo descobrir quanto é o ângulo A. Porque para mim saber quanto vai ser esse y, o y vai depender do ângulo A e do ângulo B. Então, para a gente tentar achar aqui, então vai ser o seguinte, o ângulo A somado a esse ângulo aqui, 4x, somado a esse ângulo aqui, 2x, vai dar um ângulo raso, né? Ângulo de meia volta, ou seja, é um ângulo de 180 graus, certo? Se você não está entendendo o que é que eu estou falando, imagine uma reta, né? Ó, atenção, imagine aqui uma reta, você tem aqui, ó. Aí você vai abrir essa reta, abrir até ela ficar nessa posição aqui. A outra reta abriu e ficou assim, ó. Então ele vai formar aqui um ângulo, ó, de abertura, isso daqui, ó. E esse ângulo que a gente chama de ângulo raso, o ângulo de meia volta, ele vale 180 graus, certo? Que é justamente esse ângulo aqui, ó. Então o ângulo A somado com o ângulo 4x mais 2x dá igual a 180. E a gente já sabe, né, quanto é o x. Então A mais 4, o x que a gente descobriu quanto é? 20. Então aqui eu tenho 20 graus, mais 2x, então vai ser 2 vezes o x, que vai ser 20, igual a 180. Então é só a gente agora fazer essa parte aqui de baixo, ó. Então vai ser ângulo A mais 4 vezes 2, 8. 4 vezes 20, 80. Então aqui 80 mais esse ângulo aqui, ó, 2 vezes 20, 40. Então o que que a gente também já descobriu? Que esse ângulo aqui vale 20 graus, né? Quer dizer, vale 40 graus. E esse ângulo aqui vale 80 graus, que é o 4x. Igual a 180, que é o ângulo raso. Então nós temos agora aqui o valor de A mais 80 mais 40, nós temos aqui 120. Então aqui, ó, 120 graus igual a 180. Logo, nós vamos saber aí que o ângulo A vai ser igual a 180, igual a gente tem. 180 tá mais 120, vai passar menos 120, tá certo? Menos 120. Então a gente tem aí que o ângulo A, quando a gente pegar aí 180 menos 120, o ângulo A vai valer aí 60 graus, certo? Então, encontrando o ângulo A, vai ficar muito mais simples para a gente encontrar agora quanto vai valer o nosso próximo ângulo aqui, que é o ângulo Y. Então, ó, o ângulo A que a gente encontrou, que é esse ângulo aqui, ó, ele vale 120 graus. Tá certo? Quer dizer, 120 não, 60, né? Só voltar aqui, né? O ângulo A que a gente acabou de encontrar aqui, ele vale 60 graus. E agora ficou fácil para a gente descobrir quanto vale o Y. Então, o Y vai ser igual. Olha aqui, ó. Lembra que essa imagem aqui é essa mesma imagem aqui, ó. Então, aqui, ó, quanto vale esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo, ele é correspondente à soma desses dois ângulos aqui, ó. Desses dois verdes, né? Ele está na mesma posição, ó, em cima da paralela. Aqui os dois também estão em cima da paralela. E do lado direito da transversal, tá aqui, ó, lado direito, certo? Então, esse ângulo Y, ele é igual à soma desses dois, ou seja, o ângulo Y, ele é igual à soma do ângulo A com o ângulo B. Então, Y vai ser igual
O A nós acabamos de encontrar, que foi 60 graus, somado agora com o ângulo B, que nós já tínhamos descoberto aqui, ó, que o ângulo B vale 40 graus. Então, 60 mais 40, nós vamos encontrar aí que o ângulo Y vai valer 100 graus. Então, a gente encontra aí que o ângulo Y vale 100 graus, ou seja, né? Nossa alternativa correta aqui como nosso gabarito é na letra A. Tranquilo? Pessoal, se tiver ficado com dúvida nessa questão, pausa o vídeo e assiste mais uma vez, tá certo? Para a gente fazer aqui a nossa última questão aqui é a questão 6, e ela é uma questão bem simples também. Dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x mais 10 graus e x mais 50 graus. Um deles mede, então é só a gente fazer. Então, são ângulos opostos pelo vértice, só para a gente lembrar aqui do conteúdo. Ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui, ó, se cruzando. Então, tá aqui um ângulo, então tá aqui o outro ângulo, né? Vou chamar um ângulo de A e o outro ângulo de B. Aí eu sei que os dois são iguais. Então, aqui, fazendo a igualdade, o ângulo A igual ao ângulo B. Então, eu vou chamar de A o 3x mais 10. Então, vai ser 3x mais 10. Meu primeiro ângulo aí, ó, 3x mais 10 graus. Né? Vou colocar não, mas saibam que é graus. Igual ao segundo, que é x mais 50. Então, aqui eu tenho x mais 50. E basta a gente resolver essa equação. Então, vai continuar, vai ficar 3x, o mais x que está no segundo membro vem para o primeiro menos x. No segundo membro, que eu já tenho 50, vai permanecer o 50. E eu tenho aqui mais 10, que passa para o segundo membro, menos 10. 3x menos 1x, aqui vai ficar 2x, igual 50 menos 10, 40. Logo, o valor de x vai ser 40. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Logo, o x aqui, nós vamos encontrar 40 por 2, aí vai dar 20, né? 20 graus. Aí você, para a questão, olha para o gabarito, né, e encontra 20. Aí você vem aqui cegamente e marca, né, que você encontrou 20, aí você vai errar. Porque a questão quer saber quanto mede o ângulo, né? Um dos ângulos, mede quanto? E esse 20 que você achou aqui foi o valor do x, e a questão não está pedindo o valor de x, está pedindo o valor de ângulo, ou seja, o ângulo A, que é 3x mais 10, ou o ângulo B, que é x mais 50. Né? Tanto faz eu fazer por aqui ou por aqui, como eles são iguais, vai dar o mesmo valor. Então, é muito mais fácil eu pegar x mais 50 do que fazer 3 vezes x mais 10. Aqui é mais fácil. Então, aqui eu tenho x mais 50. Nesse caso seria o ângulo B, mas o ângulo B é igual ao ângulo A, porque eles são opostos pelo vértice. E o x eu já encontrei que é 20. Então, aí vai ser 20, que você vai simplesmente aí somar com o valor 50. Então, 20 mais 50. Né? Graus aqui, os dois, viu? Então, 20 mais 50. Então, nós encontramos aí que o valor do ângulo é 70 graus. É só o valor de B? Não, é o valor de B e também o valor de A, porque eles são ângulos opostos pelo vértice e eles são iguais. Tranquilo aí? Então, com essa sexta questão, a gente termina a nossa correção. Se tiver ficado alguma dúvida, assistam o vídeo novamente, tá certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato.